Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um Imaging Research Pills. Nós vamos falar hoje sobre um artigo que é do ano passado, mas é um artigo que eu considero bem importante por ser um achado cada vez mais comum, que são anormalidades intersticiais pulmonares descobertas incidentalmente numa tomografia de tórax. Esse é um guideline feito pela Fleishner Society, que é a mais respeitada sociedade de desenvolvimento de normativas no mundo inteiro, que inclui radiologista, patologista e clínicos, né? Eles definem anormalidades intersticiais pulmonares como achados tomográficos específicos de doença intersticial em pacientes sem sintomas ou suspeição disso, né? Esses achados são vidro fosco, espessamento de septos conjuntivos ou anormalidades reticulares, bronquiectasia de tração, inclusive favelamento, né? Bem como cistos não enfisematosos. Eles definem isso como envolvendo mais do que 5% de uma zona pulmonar, superior, média ou inferior, né? Demarcado com cortes, pelo menos 3 cortes, isso tem que ser avaliado. Isso é uma extensão importante, relativamente grande, e indivíduos sem nenhuma doença intersticial suspeita. Isso é, o cara foi fazer esse exame por outra causa, né? Isso é muito comum, principalmente em pacientes idosos, e a grande dificuldade é diferenciar isso do envelhecimento normal do pulmão, em que acontece isso, em que a gente vai ter anormalidades intersticiais incipientes, né? Uma coisa que é importante aí é que esse envelhecimento, essas anormalidades intersticiais pulmonares são um fator preditor de mortalidade, excluindo todas as outras causas. Então, o paciente que tem essas anormalidades vai morrer mais do que quem não tem, né? E quem tem isso, em 2 anos, 20%, em 5 anos, 40% progride para uma fibrose pulmonar, uma doença pulmonar intersticial clinicamente definida, né? E pacientes que têm mais um fenótipo fibrosante por imagem, que a gente vai ver mais para frente, são os que progridem mais, né? Talvez esse seja o gráfico mais importante, em que eles revisaram os grandes estudos da literatura. Coortes populacionais e coortes de rastreamento de câncer de pulmão. Vocês vejam aqui os números. E o que é interessante é que varia, pessoal, de 4% a 17%. E se a gente pegar pacientes que não fumam, ou com índice de tabaco menor do que os rastreamentos de câncer de pulmão, a gente vai ver que mesmo assim isso é significativo, de 3 até 10%, né? O MESA Study e o estudo nórdico foram os que mostraram maior incidência, né? Exceto o estudo nórdico também incluiu tabagistas, mas isso gira em torno de 3 a 10%. Um de cada 20 pacientes vai demonstrar isso. O que dá muito medo aqui é que os pacientes que foram acompanhados, de 20 a 60% progrediu. 20% em 2 anos, 60% em 5 anos. Então, provavelmente, esses pacientes vão progredir. Isso é, 1/3 desses pacientes, pelo menos, né, precocemente, metade dos pacientes, até 5 anos, vão progredir para uma doença pulmonar intersticial significativa. Eles dividem em 3 grandes subtipos, né? O subtipo que tem vidro fosco, sinais de bronquiectasia de tração não subpleural. O tipo que é subpleural, mas é só vidro fosco e espessamento de septo, não tem sinal de fibrose colagênica definida. E o que já tem algumas áreas de favelamento ou bronquiectasia de tração, que é o subtipo fibrótico. Esse espectro é o pior de todos, que mais evolui. Esse espectro é o melhor de todos, o não subpleural, que menos evolui para a fibrose pulmonar. Tem se usado cada vez mais para chegar naquele 5% de quantificação automatizada. Isso é, ver qual é a porcentagem de vidro fosco, qual é a porcentagem de altas atenuações pulmonares que esses pacientes têm, para poder acompanhar esses pacientes. Eles também descrevem, pessoal, um fluxograma para avaliação. Então, quando eu detectei isso, eu tenho que fazer teste de função pulmonar, fazer uma tomo bem dedicada para a doença intersticial pulmonar. E se eu tenho qualquer sintoma, alteração do exame físico, ou alteração de função pulmonar, ou uma extensão muito grande na TC, isso provavelmente é uma doença intersticial e eu tenho que mandar esse cara para uma reunião multidisciplinar para ele fazer diagnóstico. Ou mesmo eles acharem que não tem
influência diagnóstica e voltar isso ser uma doença, uma normalidade intersticial pulmonar e ser acompanhada. Tem alguns fatores de risco para isso, que é tabagismo, para isso progredir, tabagismo, teste de função limítrofe, medicações pulmonares tóxicas, radioterapia, cirurgia torácica prévia e radiológica, né, que são os achados de fibrose mais subpleural, fibrose colagênica, que a gente chama, que é que tem mais bronquiectasia de tração e mais favelamento. Né? E aí, mesmo que esse paciente não tenha nenhuma alteração, ele vai ter que continuar com um follow-up bem restrito de menos de ano em ano e avaliando, porque a chance dele progredir, como a gente viu, é extremamente grande. E os fatores de risco a gente tem que ter bem em mente. Os radiológicos são os que são mais associados com fibrose, que é favelamento, bronquiectasia de tração, doença subpleural, e os clínicos são uma gama muito grande de pacientes. Para mim, o que tem mais importante nesse estudo é essa compilada literatura que mostra que, no mínimo, 1 de cada 20 pacientes vai ter essas doenças intersticiais com o passar do tempo, com o passar da idade, né? Chegando acima dos 60 anos, todas as cortes. E desses, pessoal, 20% em 2 anos e até 50% em 5 anos vão evoluir para doença intersticial, tornando uma doença intersticial uma doença relativamente comum no nosso meio. Um abraço a todos e nos vemos em breve.